Continuando aqui, meus irmãos, segundo módulo do nosso segundo dia de aula de Teologia Sistemática 3, Cristologia e Soteriologia. Estávamos falando há pouco sobre o texto que o nosso querido irmão Gil citou, o texto de Pedro, quando ele chega para Jesus e reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, de Mateus, né, Gil? Então, vamos agora... vamos continuar agora, irmãos, vamos continuar o nosso livro-texto, que nem eu falei para vocês. A palavra teos, a palavra kyrios, já era uma palavra comum e notória, sabendo que quem lês já sabia que Jesus seria apresentado ali de uma forma muito importante, como de fato o Criador, o mantenedor do céu e da terra, o Deus onipotente, ou, em outras palavras, a mesma correspondência do eu sou que sou, que era Javé, Yavé ou Iavé, né? Então, agora, no livro-texto, olha só que interessante, irmãos. E, inclusive, quando eu falei há pouco sobre Apocalipse, capítulo de número 19 e 16, pode ver que Apocalipse 19 e 16 trata Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando a gente pega no próprio texto em grego, nós vemos que essa é uma afirmação bem contundente sobre essa questão de apresentar Jesus como de fato Deus, como de fato Rei, como de fato o Senhor, né? Então, inclusive, se você quiser pegar sua My Bible e abrir e conferir aí, Apocalipse 19, 16, você pode pôr aqui na versão interlinear que você vai ver que vai ter essa construção no hebraico, ou melhor, no grego, né? Olha lá, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Kai Kyrios, Kyrios. Tá aqui, né? Mostrando a importância, né? É muito lindo. A palavra de Deus é muito perfeita sobre essa questão, irmãos. Só tem dúvida disso quem realmente quer negar. Agora, aqui na página 449, no item C, olha só que interessante. Agora, leia para nós, Júnior, esse parágrafo, por favor. Outras fontes, alegações da divindade, de divindade. Achou? Achei. Pode ler para nós no livro-texto? Outras afirmações vigorosas de divindade. Além dos usos das palavras Deus e Senhor, em referência a Cristo, temos outras passagens que defendem com vigor a divindade de Cristo. Quando Jesus disse a seus opositores judeus que Abraão havia visto seu dia, o dia de Cristo, eles o contestaram. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Fecha aspas. Aqui uma resposta suficiente para provar a eternidade de Jesus teria sido. Aspas, antes que Abraão fosse, eu era, fecha aspas. Mas não foi isso que Jesus disse. Antes, fez uma declaração muito estarrecedora. Aspas. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Jesus combinou duas declarações cuja sequência parecia não fazer sentido. Abre aspas. Antes de ocorrer algo no passado, Abraão existisse, ocorreu algo no presente, eu sou. Fecha aspas. Os líderes judaicos reconheceram de imediato que ele não estava falando por enigmas nem pronunciando insensatez. Quando disse, eu sou, estava repetindo as próprias palavras que Deus empregou quando se identificou a Moisés como eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Jesus estava atribuindo a si o título eu sou, pelo qual Deus se designa como aquele que existe eternamente, o Deus que é a fonte de sua própria existência, que sempre foi e sempre será. Quando os judeus ouviram essa declaração solene, enfática e incomum, sabia que ele estava afirmando ser Deus. Então eles pegaram em pedras
para atirar nele. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. João 8:59. Fantástico, mais uma vez aqui. Como se não bastasse o Theos, como se não bastasse o Kyrios, agora ele usa a mesma correspondência. Agora, quem o nega? Os endemoniados religiosos. Quem o afirma? O cego de nascença, os apóstolos, as prostitutas, os publicanos. Alguns religiosos, como Jairo, principal da sinagoga, depois o reconhece, depois também o reconhece Nicodemos. Pode ver que aquele Natanael, logo em João, no início do Evangelho, quando eles estão mencionando que acharam o Cristo, ele começa a questionar, e o próprio Jesus disse: eu vi você debaixo da figueira. Ali, Natanael reconheceu que somente Deus, que prescruta o coração, sabia, porque eu deduzo que a oração de Natanael era mais ou menos essa: Senhor, João Batista está pregando, dizendo que o Cristo veio, que o Cordeiro veio. Revela ele para mim. Ali é o Jesus divino falando para sua ovelha. Ou quem sabe é o Jesus, de fato, humano, que recebeu pelo Espírito Santo a revelação e foi a ele se mostrando. Ali destaca-se mais o lado divino, daquele que escuta as orações. Mas poderia ser uma revelação? Poderia. Seja o que for, o que fica claro que muitas almas deram ouvido, que muitas almas entenderam que João era o profeta, que Isaías tinha pré-anunciado, que pode preparar o caminho. Muitos estavam sabendo que João Batista era, como os profetas diziam, Elias vai vir preparar o caminho, e sabiam que João Batista era esse profeta. Ou seja, quem nega Jesus são esses homens de um coração endurecido, de uma fé vesga, cega, que estavam satisfeitos com a religião, mas não viviam na essência da verdadeira religião. Pode ver que Jesus aqui ele usa essa expressão. Então eu poderia dizer, o eu sou é a afirmação no grego do Kyrios como Jeová. Mais uma vez, Jesus está ratificando, fazendo uma defesa em causa própria. Percebe, irmãos, essa questão de você fazer defesa em causa própria não é comum, mas em alguns momentos Deus faz isso, Jesus fez aqui. Então a gente nota isso. Louvado seja Deus por essa questão, né? Na sequência também, o Gruden, na página 450, ele vai falar sobre o verbo logos. Lá, em João, logo no segundo parágrafo. Em João 1, o autor não só chama Jesus de Deus, como também se refere a ele como o verbo, no grego logos. Os leitores de João reconheceram neste termo logos uma dupla referência tanto à palavra de Deus poderosa e criadora do Antigo Testamento, pela qual os céus e a terra foram criados, Salmo 33:6, como ao princípio organizador ou unificador do universo, dando-lhe conjunto e sentido do pensamento grego. E tem até uma nota muito interessante aqui, pode ver que ele faz um apontamento. A expressão logos era um consenso entre os pensadores judeus, que ela significava um princípio organizador, unificador do universo, ou seja, aonde Deus eterno tinha criado tudo. Então eles chamavam isso de logos. Era esse princípio. Quando eles queriam falar sobre esse mundo que foi criado, organizado, eles chamavam de logos. E João vem e diz que no princípio era o logos estava com Deus e o logos era Deus. E o nome desse logos que encarna é Jesus Cristo, pelo qual João prega. Pronto. Então, o logos também era a maneira revelada à cultura grega e romana de que Jesus era Deus. Vocês têm que lembrar que aqui mesmo, diante do Império Romano, o Império Romano foi construído sobre a educação grega. Pode ver que os deuses gregos e romanos são praticamente os mesmos. E os romanos, como grandes conquistadores, eles constroem o seu império sobre as colunas dos gregos. Pode ver que a educação do mundo era grega.
A língua latina era a língua falada na corte, era a língua falada na guarda pretoriana, era a língua falada também aonde havia cidadania romana, uma cidade ou uma província romana, porque afinal de contas eles estavam dominando sobre o império. No entanto, a língua falada popularmente agora já não era mais o aramaico. O aramaico podia ainda até existir como uma língua da sua aristocracia, uma língua por parte de uma comunicação mais erudita, mas a língua falada no mundo era o grego. Então, o Logos era consenso para romanos, para gregos, para gentios, e mais uma vez vem essa revelação de que Jesus é o Logos. Ou seja, era notório, né, sobre essa questão da divindade. Isso que é fantástico. E agora, Gil, respondendo ainda a pergunta da aula anterior, olha só, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, leia para nós, Gil, por gentileza. Aqui, ó. É possível encontrar outra evidência da alegação da divindade de Jesus? Continua para a gente. Fechou? Ok, achei. É possível encontrar outras evidências de alegações de divindade no fato de Jesus denominar-se o Filho do Homem? Esse título é empregado 84 vezes nos 4 evangelhos, mas somente por Jesus e somente para falar de si próprio. Observe Mateus 16, 13, Lucas 9, 18. No restante do Novo Testamento, a frase o Filho do Homem, com o artigo definido o, é empregado somente uma vez, em Atos 7,56, onde Estevão refere-se a Cristo como o Filho do Homem. Esta expressão singular possui como pano de fundo a visão de Daniel 7, segundo a qual Daniel viu como o Filho do Homem, que se dirigiu ao ancião de dias e recebeu domínio e glória e o reino, para que os povos e nações, homens de todas as línguas, o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará. Daniel 7, 13, 14. É notável que esse Filho do Homem veio com as nuvens do céu. Daniel 7, 13. Essa passagem fala claramente de alguém que teve origem celestial e recebeu domínio eterno sobre todo o mundo. Os sumos sacerdotes não perderam à vista o centro dessa passagem, quando Jesus disse: desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, em Mateus 26, 64. A referência de Daniel 7, 13 e versículo 14 era indubitável. E o sumo sacerdote e o seu conselho sabiam que Jesus estava alegando ser o governante eterno do mundo, aquele de origem celestial mencionado na visão de Daniel. De imediato disseram: blasfemou, é réu de morte. Mateus 26, 65 até o 66. Aqui Jesus finalmente explícita as fortes reivindicações de que o governo eterno do mundo, antes só insinuado em seu frequente uso do título Filho do Homem, aplicam-se a ele próprio. Fantástico essa frase aqui do Gruden. Essa construção, quando nós lemos os evangelhos, irmãos, por isso que, irmão, os nossos irmãos que já fizeram hermenêutica aqui, sabem disso. A regra áurea, a Bíblia interpreta a ela própria. A Bíblia, ela se autoexplica. Ela não se contradiz. Pelo contrário, ela se potencializa nas suas linhas e entrelinhas, nos seus textos paralelos. Por quê? Porque ela é a palavra construída de Deus e moldada por Deus e dada a homens santos. Durante o período de quase 1.500 anos, eles receberam a revelação. Velho Testamento e Novo Testamento. Quando Jesus fala no Novo Testamento, Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem, claro que destaca ali o lado humano, sim. Mas o Filho do Homem, na perspectiva da profecia, era mais do que a autenticação do Jesus humano. Era a reivindicação da profecia de Daniel, como está aqui em Daniel 7. Ou seja, esse Filho do Homem, pelo qual ele tanto falava no Novo Testamento, ele só estava apontando e batendo as estacas, dizendo: eu sou aquele que governa sobre tudo.
eu sou aquele que reina sobre todos. E pode ver que no final do seu ministério ele faz essa declaração e os endemoniados religiosos diz que ele blasfemou. Quem era que dizia que Jesus falava e expulsava demônios pelo poder de Beelzebul? Eram esses líderes religiosos. Da onde nasce a sentença da blasfêmia contra o Espírito Santo? É desse contexto, de atribuir a Jesus o poder de Satanás. Percebam, irmãos, eu posso até duvidar de uma pessoa que me conta um milagre, que eu falo, mas será que foi um milagre? Mas quando nós vemos uma evidência de um milagre, indiferente de qualquer coisa, nós olhamos e tentamos avaliar aquilo. Esses eram líderes religiosos que viam Jesus como um profeta, ele fazia coisas notáveis, o povo testificava, os sinais aconteciam, os demônios eram expulsos, os mortos ressuscitavam, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, mudos falavam, coisas maravilhosas aconteciam, chegavam notícias de que as águas agitadas paravam, os ventos cessavam, ele andava sobre as águas, ou seja, irmãos, eram tantas coisas, e eles ainda diziam, não, ele faz tudo isso pelo poder de Beelzebul. Imagina, como eles eram endemoniados. Então, na realidade, aqui é mais uma evidência do quê? Da divindade de Jesus. Isso é fantástico, isso é fantástico. Tá bom, meus irmãos? Beleza até aí? Será que isso já basta ou não? Ai, ai. Entendeu? Podem ver que também Jesus, no último parágrafo, o nosso irmão Gruden vai trazer ele como filho de Deus, mostrando também que Jesus como filho celestial, eterno e igual ao próprio Deus. Como filho, ele é tão magnífico que podemos confiar nele para obter a vida eterna. Ele é também aquele que possui toda a autoridade proveniente do Pai para dar vida, promulgar julgamento eterno e governar sobre tudo. João 3:33, 5, 20 ao 22 e o versículo 25, João 10, 17, 16, 15. Como filho, ele foi enviado pelo Pai e, portanto, existe antes de vir ao mundo. João 3:37, 5, 23, 10, 36. E aqui, né, para a gente encerrar esse ponto, no último parágrafo da página 451, antes do item 2, penúltimo, aliás, diz, os primeiros 3 versículos de Hebreus são enfáticos ao dizer que o Filho é aquele a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1:2. Este Filho, diz o autor, é o resplendor da glória e a expressão exata, ou seja, literalmente, é a duplicata exata do grego character do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Jesus é a duplicata exata da natureza, ou seja, do grego, hipostasis de Deus, que o torna exatamente igual a Deus em todos os atributos. Além disso, ele mantém continuamente o universo pela palavra do seu poder, algo que só Deus pode fazer. Essas passagens combinam-se para indicar que o título Filho de Deus, quando aplicado a Cristo, declara com firmeza sua divindade como Filho eterno na Trindade, alguém igual ao Pai em todos os seus atributos. Aleluia! Jesus é Deus. Amém, meus irmãos? É um seminário, é faculdade, é escola de teologia, mas é de crente. Você pode dar glória a Deus, tá, meu irmão? Porque é maravilhoso isso, né? É maravilhoso essas afirmações, né? E agora a gente vai ver aqui no 2, sinais de que Jesus possui atributos divinos, ou atributos de divindade. E aqui eu vou passar para vocês o slide, né? Porque a gente deu uma pausa nos slides aqui. Vamos voltar para os slides, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Ficou claro esses apontamentos? Meu irmão, agora, você vê quando eu trouxe aqui o resgate da língua grega, da Septuaginta, da helenização. Pensem, irmãos, como Deus é um Deus de providência. Nós estudamos aqui, no módulo anterior, a providência divina. Dentro da providência divina, a gente aprendeu bastante coisa muito linda, né, sobre essas questões. Então, como é maravilhoso quando a gente começa a discorrer sobre tudo isso, porque
É diferente, né, irmãos? É diferente quando a gente tem essa clareza, né? Querem fazer algum comentário? Querem tirar alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo, então. Tranquilo, pastor. Lembra que na providência divina temos aquelas três ideias. Deus, ele preserva, ele coopera e ele governa. Lembra disso? A gente aprendeu na providência. A língua grega, no coração de Deus, já estava sendo uma maneira de Deus preparar o mundo para a grande revelação. A Septuaginta também era uma linguagem divina. Deus, é como se Deus estivesse dizendo: eu vou preservar os meus 7.000. Irmãos, é mais ou menos o que acontece na história da igreja. Percebam, a língua hebraica, como a língua grega, grego koiné, é a providência divina na história. Para a gente voltar ao quê? A sã doutrina. O que a igreja precisa? Da essência. É claro que entender esse pano de fundo nos dá essa compreensão, sim. Nos faz enxergar mais detalhes, sim. Mas a própria Bíblia, no nosso idioma, ou como dizia minha professora de grega, no nosso vernáculo, ou seja, na nossa língua materna, já nos dá clareza disso. Agora, quando a gente consegue visualizar que aquele mundo de fala grega, indiferente da cultura, sabia desses valores, Kyrios, que é um título de divindade, Theos, é do Criador, eu sou o que sou, que é o Criador, o Filho do Homem na perspectiva judaica, era a profecia daquele que governa, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores em dias de império, eram títulos de grandeza. Qualquer pessoa sabia que estava se tratando de quem? De Deus. Estava se tratando de quem? De uma pessoa que era o Criador de tudo, o mantenedor do céu e da terra, o Deus onipotente. E quando Jesus vem, ele é aclamado pelo profeta e diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira. E ele começa a sua obra, ele diz: olhem para mim, me sigam, creiam em mim. E ele se afirma, e diante dos judeus, ele esclarece os judeus, ele se afirma aos judeus, esclarecendo aos seus discípulos. Podem ver que em alguns momentos ele até mesmo faz declarações dizendo: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Muitos o deixam. E aí onde ele se dirige aos seus discípulos e diz: e vocês não vão? Não vão também me deixar? E aí onde vem as declarações de Pedro: para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Ou seja, o Novo Testamento, nessa configuração, só declara isso. E por isso que a igreja primitiva, quando reconhecia que Jesus era o Senhor, eles mudavam de vida, porque eles estavam fazendo uma declaração que ia na contramão e na contracultura daqueles dias. Pode ver que o centurião romano, logo depois que Jesus expira, entrega o Espírito, grita: está consumado, o céu fica escuro, há terremotos, mortos ressuscitam, o templo é abalado, o véu do templo é rasgado. Qual é a declaração do centurião romano? Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Ou seja, o que ele estava dizendo ali, o centurião? Matei o Messias, matei o Deus encarnado. Aquela declaração do centurião nada mais foi do que uma declaração dizendo: eu estou agora mudando de César o Senhor para Jesus o Senhor. Foi isso que aconteceu. Foi a primeira conversão, logo depois da crucificação. A última conversão antes da total expiação, ou da total consumação, antes de Jesus declarar está consumado, ele ganha um judeu. Mas a primeira conversão dele foi de um gentil, foi o romano. Pode ver. Este verdadeiramente é o Filho de Deus. E o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos? Que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for reconhecendo que ele é o Salvador. Então o que o centurião estava dizendo ali? Deus, me perdoe, em outras palavras. Acabei de assassinar o Deus encarnado. Isso é fantástico, meus irmãos. Por isso que quando a gente vê pessoas se convertendo no Novo Testamento, é uma coisa muito forte.
Paulo de perseguidor virando agora proclamador, porque ele via naquele grupo um grupo de sectários, de heréticos, e naquele Messias um profeta alucinado. E de repente ele passa, né? Como dizemos aí, ele troca a casaca e aí ele cria indignação entre os dele. Por quê? Porque como que pode Paulo fazer isso conosco agora, numa linguagem dos judeus religiosos? Então, meus irmãos, é muito lindo esse lado do divino, que ao mesmo tempo é o lado do humano, que trabalha na sua sincronia, é extraordinário. Porque eu estou gastando esse tempão todo, e a gente está gastando 2 aulas para isso, porque eu achei necessário. Eu até no primeiro momento, eu queria ter gastado só uma aula, mas ao fazer minhas lições de casa, eu falei, não, eu preciso fundamentar. Porque nós acabamos de sair de Teologia Sistemática 2, Teontologia, trabalhamos muito na Trindade, entramos sobre várias discussões de que o inimigo de Deus ele tenta ou anular a palavra ou a pessoa de Deus, e não vai ser diferente com a grande revelação de Deus que é Jesus. E pode ver que hoje há uma grande discussão na igreja também por causa do Espírito Santo, ou os dons do Espírito Santo. Pode ver, muitas coisas a igreja ortodoxa, a igreja reformada, ela combina. Tem harmonia em Cristo. Mas do Espírito Santo ainda a gente bate um pouco de cabeça. Perceba como a gente precisa caminhar com as Escrituras e aprender com as Escrituras, para a gente ter essa sintonia fina, porque sempre a pessoa de Deus ela vai ser aviltada, né? E a gente vai ver já que houve discussões enormes sobre a pessoa de Jesus. Então, eu quis trabalhar bastante isso para mostrar para vocês esse lado. E agora a gente vai para o último ponto, que é esse lado dos atributos de Jesus com relação à sua divindade, tá bom? Beleza? Alguma coisa? Algum acréscimo? Querem fazer algum comentário? Somente que todos aqueles discípulos, né? A maioria deles praticamente eram judeus, e eles conheciam o Antigo Testamento, os 10 mandamentos. Eles não iam adorar uma pessoa, um homem, simplesmente porque ele ia cometer o pecado da idolatria, né? Sim, sim. Eles sabiam Sim, que foi revelado como filho de Deus, né? Como o próprio divino. Sim. Por isso que quando Paulo abre as igrejas e ganha as pessoas, o discipulado ele é imprescindível, né, Júnior? Porque quando nós pegamos lá o etíope que Filipe batiza, ele estava lendo o quê? O profeta Isaías. Ele já era possivelmente um prosélito. Ele já conhecia, ele já era um judeu prosélito. Ele era um gentil que se tornou judeu. Ele estava indo adorar a Deus no templo, nas festas. E ali, possivelmente, ele viu o movimento apostólico, ele viu que havia um burburinho sobre a crucificação de Jesus. Bom, e ali Filipe pergunta para ele, você está entendendo o que você lê? Ele falou, olha, não. E aí começa a explicar. E depois ele, então, quer ser batizado, e ele é batizado, e Felipe é arrebatado, tal. Então, você vê que, já na perspectiva de ganhar uma pessoa gentia, podem ver que quando Paulo estava pregando e falava da ressurreição, eles tinham uma confusão, eles não entendiam bem. Por isso que o processo do discipulado é fundamental. A evangelização, ela só se torna completa com o esclarecimento pleno. Sem esse esclarecimento, a evangelização, ou o grande ide, não se torna, eu diria, produtivo, né? Então é isso aí. Gil, você ia comentando alguma coisa também, Gil? Não, só um adendo aqui, enquanto o pastor falava a respeito da tradução da Septuaginta, né? Fica claro que, né, a providência de Deus, né, em passar à frente, né, a sua palavra em outros idiomas para que ela fosse conhecida pelos tempos e em todas as partes da terra, né, para o grego koine, que era a linguagem comum. E a gente vê também, né, esse objetivo de Deus em transmitir a sua palavra, né, de uma forma mais clara, né, porque, igual o senhor falou que o aramaico era a linguagem diplomática daquela época, nem todos poderiam entender, né, e isso fica mais claro ainda quando ele levanta Lutero, né, e transforma ali
a linguagem das escrituras, que era somente naquele idioma para o alemão, e fica claro que o objetivo de Deus era que seu evangelho e que seu Filho Jesus Cristo fosse conhecido por todos, não né? só por uma cúpula, né? Nos dias de Lutero, por exemplo, existia a Bíblia em grego? Existia a Bíblia na Septuaginta? Existia a Bíblia no hebraico? Existia. Mas qual era a versão predominante? Latim, a Vulgata. Então, quem era que acessava o latim? Só a corte. Ou, no caso, só os líderes religiosos que tinham acesso aos monastérios, que tinham acesso às faculdades, que eram dominadas também pelos monastérios, ou seja, era um grupo seleto. As missas eram feitas em latins e era ali colocado os ídolos para que as pessoas tivessem ali uma representação do divino. Mas a palavra ensinada, que sempre foi o grande alvo de Deus, foi perdido. Por isso que... Estava se corrompendo, né? É por isso que, quando nós nos distanciamos da palavra, indiferente do contexto, a gente se distancia de Deus. Agora, ó, um último adendo nesse contexto. A própria criação do Estado de Israel, recentemente, em 1948, e a preservação do povo judeu faz parte da providência divina, trazendo o mundo ao Velho Testamento. Por quê? Porque o próprio Estado de Israel, mesmo que hoje eles falam um hebraico moderno, ainda assim é um resgate do moderno bíblico, porque o judeu, na sua essência, eles têm um desejo de voltar aos dias de governo como eram nos dias de Davi, no apogeu do seu reinado. Porque Davi é a grande, vamos dizer assim, é a grande figura, e dele vem quem? O Messias. Então, dentro da perspectiva, agora vamos tirar aqui as arestas dos cristãos tolinhos que querem virar judeus, desse frenesi que diz que ser judeu é ser especial. Não, ser especial é ser de Cristo, seja gentil ou judeu. O judeu, ele é especial como povo no que se diz respeito, porque foi de um judeu que veio a história de Abraão e principalmente o grande Salvador. Então, isso é especial. Israel é especial? Sim, porque foi naquele território que se revelou toda a vontade de Deus. Jerusalém é especial? Claro que foi. Foi lá que foi morto o nosso Cristo, foi lá que ele subiu aos céus, e é lá que ele vai voltar para buscar o seu povo no Monte das Oliveiras. Está escrito. Então, assim, tem a sua importância? Tem, mas sem esse frenesi macabro que a gente vê de muitos cristãos virarem judeus, ou de colocarem judeus num posto como se eles fossem eleitos, mesmo vivendo em pecado, negando Cristo. Se isso fosse verdade, Acaz, que foi um rei macabro, estaria no céu. Saul, que foi um possesso, estaria no céu. Judas Iscariotes já estaria no céu, porque ele era judeu. Então, você pode ver que o povo hoje tem esse frenesi, porque o povo judeu, depois de 1948, prospera, e aí, naturalmente, como são igrejas materialistas, querem se tornar judaicas por isso. Então, entendem errado as profecias, fazem uma salada. Assim como o povo judeu é importante, todos os descendentes de Abraão são importantes. É óbvio que, dentre todos, a gente sabe da relevância do povo judeu por causa de Jesus. Mas qual que é a grande mensagem do grande novo Israel de Deus no Novo Testamento? Quem é o grande Israel de Deus no Novo Testamento? É a igreja. Ou seja, quem está em Cristo faz parte do novo Israel, faz parte dessa filiação de Abraão, né? Então, assim, mas o que eu quis citar agora, sem entrar em muitos detalhes, e até mesmo porque é óbvio que a gente tem que ter carinho, até mesmo pela atrocidade que esse grupo terrorista causou em Israel, agora recentemente, dias atrás, eles têm que ser punidos, porque isso não se pode cometer nem com o próprio judeu, nem com nenhuma nação, nem mesmo contra os seus próprios patrícios, porque esse grupo é terrorista. Agora, a gente tem que ter compaixão, sim, dos judeus, porque foi um ato atroz. Mas, voltando, o que eu quero falar sobre a providência? A providência é que a própria maneira que Deus
permite com que Israel voltou a ser nação. Eu, particularmente, acredito, sim, que Israel faz parte do relógio de Deus, até por causa disso, porque é em cima de contextos assim que a história bíblica vai sendo remontada. Podem ver, irmãos, depois que Israel volta a ser nação, o mundo se abriu para o quê também? Para ver os cenários bíblicos, onde aconteceu muitas coisas. Eu sei que os judeus, eles estão ganhando dinheiro com isso, com relação ao turismo, sim, mas é muito benéfico, irmão, você poder ir para Israel, conhecer os lugares históricos, saber e conhecer o Monte da Bênção, o Monte da Maldição, o primeiro acampamento, os lugares onde se fizeram alianças. Quer dizer, é um lugar especial. No entanto, dentro da providência divina, até mesmo essa configuração de Estado, a língua sendo retomada, porque querendo ou não, você vai para o hebraico bíblico, isso é maravilhoso, só resgata a Bíblia. Ou seja, a providência aí. Mas a gente também tem que ter sabedoria, né? Em como a gente separa as coisas, tá bom? Beleza? Beleza, meus irmãos? Joia, vamos lá. Vamos continuando aqui o nosso slide. Estão vendo aí? Provas bíblicas da divindade de Cristo. A palavra Teos atribuída a Cristo, a palavra Kyrios atribuída a Cristo. Sinais de que Jesus possuía atributos de divindade: onipotência, imortalidade, onisciência e onipresença. Nosso querido irmão Gruden vai mostrar aqui isso de forma abundante, mostrando a onisciência dele, como está em Mateus 28, 20. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês até os últimos dias. Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Ele diz isso ainda quando ele ainda não tinha ressuscitado. Sobre essa questão de que eu estarei convosco, ele disse depois de ter ressuscitado. O que são essas declarações? São declarações em que manifesta a sua glória, que manifesta um desafio aos seus discípulos para que obedeçam. Porque podem ver que nada mais é, nada menos é do que um Jesus onipresente. E eu, mesmo sendo uma escola de teologia, mesmo sendo uma faculdade onde nós estamos nos aprofundando, aprendendo a amar a Deus com a nossa consciência, quem é que está aqui conosco? É Jesus. Ele está entre nós. Amém, meus irmãos? Isso é onipresença. Isso é onipresença, né? Quer testemunho mais maravilhoso do que isso? A onipotência de Jesus. A onipotência de Jesus em Mateus 8, 26 e 27. Né? Aqui, vamos ler esse texto. Quando ele multiplica, quando ele acalma a tempestade no mar com uma palavra. Ou seja, pastor, aqui era o Jesus homem? Aí é como eu disse para vocês, existem passagens bíblicas nos evangelhos que apontam para o divino. Pastor, aonde está, na sua opinião, o divino? Bom, primeiro o anúncio de Gabriel a Maria. Ali é o divino. Segundo, anúncio contundente, poderosíssimo no batismo, onde nós vemos a figura do Pai falando, o Espírito repousando sobre Jesus de forma corpórea e o próprio Jesus sendo batizado e sendo afirmado pela voz do Pai, validado pelo seu profeta, aquele que era o enviado, e pelas testemunhas que ali estavam presentes. Ou seja, o que é o batismo de Jesus, senão a manifestação da divindade de Jesus entre os homens? Para mim, outra evidência é aqui, em Mateus também, tendo domínio sobre o quê? Sobre a natureza. Quem é que tem o poder sobre a natureza? Só Deus. Pode ver que Moisés, quando ele envia as pragas, é Deus usando quem? Moisés. Quando Josué ora e o sol para, é quem? É Deus usando Josué. Quando o relógio de Acás retrocede com Ezequias e com Isaías, é Deus usando o profeta. Os profetas não tinham dúvida que Deus usava. Eles eram canais, mas era Deus atuando por intermédio deles. Agora aqui é o próprio Deus atuando no cosmos. Quem quer ler para nós? Mateus 8, 26 e 27.
Mateus 8, 26, 27. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! E aqui o autor vai mostrar também na multiplicação dos pães e peixes. Pastor, e aqui na multiplicação dos pães e peixes? Rapidamente, irmãos. É o Jesus divino ou é o Jesus homem? Divino. É o E homem. divino. É os dois. É os dois. E quando os profetas Elias e Eliseu multiplicam os pães, eles eram divinos ou eles eram humanos? Sendo Humanos. usados por Deus. Espírito Santo, né? Humanos usados pelo Espírito. Então, você vê, no caso, você pode ver que nos nossos irmãos os profetas, a primeira multiplicação de pães é com os profetas, né? Milagre dos pães. Os profetas diziam assim, diz o Senhor. E Jesus falou, não, aí eu digo, Exatamente. autoridade, né? Pode ter sido o Espírito Santo usando Jesus? Pode. Então era o Jesus humano sendo usado pelo Espírito Santo? Pode. Mas pode ser o Deus divino fazendo coisas? Pode. Então percebam, irmãos, por que eu estou usando esse termo aqui? Porque quando nós lembramos dos profetas, eles eram quem? Eles eram mensageiros do divino. No caso aqui, Jesus, tem hora que a gente se perde um pouco, porque aqui nós não sabemos se é o Jesus humano que está seguindo a voz do Pai ou a autoridade do Espírito Santo para realizar o milagre, ou é ele próprio divino realizando o milagre. Por isso que eu digo que nos evangelhos, a grande maioria dos fatos é o Jesus humano pelo poder do Espírito. Mas alguns milagres, como foi aqui no caso do mar, como pode ser aqui no caso da multiplicação dos peixes, como pode ser também na questão de transformar a água em vinho, pode ser o Jesus divino. Agora, quer ver onde nós não temos dúvida do Jesus divino? No Monte da Transfiguração. Ali era quem? Era o Jesus humano? Era o Jesus humano, sim. Mas era a manifestação do divino ou não? Sim. Ali é contundente. Pode ver que, inclusive, ali era para ratificar aquilo que os nossos irmãos dispensacionalistas falam sobre a dispensação da lei, dos profetas e agora da graça. Os aliancistas também vão trabalhar dentro dessa perspectiva. Indiferente do contexto, pode ver que ali é uma ocasião que não se repete na vida dos apóstolos. Moisés tinha experiências sobrenaturais. Elias teve experiências sobrenaturais. E Jesus aqui teve uma experiência, eu diria, muito mais sobrenatural do que qualquer outro, ao ponto do Pai mais uma vez falar, deles transfigurarem, os próprios apóstolos ficarem estupefatos e Pedro dizer, vamos ficar aqui mesmo, não vamos sair daqui, porque aqui já é o céu. Ou seja, ali é o Jesus divino. Agora, e quando ele cura o cego de nascença, é o Jesus divino ou é o Jesus humano pelo poder do Espírito Santo? Entendam? Estão entendendo onde eu quero chegar? Está ficando claro? Porque a gente não pode perder essa figura, porque ele era um profeta também. Como profeta, ele era humano. Tem um texto que logo no início ele diz assim, eis que o Senhor me enviou através do Espírito Santo para dar vista ao cego, curar, fazer isso. Isaías 61. Mas ele fala no Novo também. Sim, ele repete em Lucas 4. Ele fala que a profecia de Isaías estava se cumprindo. Porque qual que era a profecia? O Espírito de Deus vai vir sobre mim e eu vou proclamar as boas novas e eu vou anunciar a salvação. Deixa eu até explicar uma coisa para vocês aqui, irmãos. As profecias bíblicas do Velho Testamento diziam que o Messias ele teria o Espírito Santo e ele curaria pessoas, ressuscitaria mortos, curaria cegos, mudos, surdos, expulsaria demônios,
curaria quebrantados de coração, restauraria, ou seja, por essa razão que era notável e notório muitos milagres na vida de Jesus, para autenticar que ele era o Messias. Só que, ao mesmo tempo, ele era o Messias, homem, mas era o próprio Deus. Então, por essa razão que essas duas verdades vão trabalhando o tempo todo no Novo Testamento. Estão entendendo? Já os apóstolos, eles não precisavam se afirmar. Os milagres na vida dos apóstolos não eram para ratificar que eles eram Messias, mas eram só para ratificar que eles foram enviados por Deus e que também o poder de Deus estava sobre eles, assim como estiveram no passado sobre quem? Os profetas. Agora, olha que maravilhoso, irmãos. Olha como o movimento pentecostal e avivado, tem hora que a gente vai para um lado e a gente acaba se perdendo dentro de algumas virtudes. João Batista, a Bíblia fala que ele era extraordinário, mas ele não fez nenhum milagre. Abraão é o pai da fé, mas Abraão não ficava expulsando demônios, curando pessoas. Quando precisava batalhar, ele ia lá com seus soldados e batalhava. Mas nem por isso ele deixa de ser o pai da fé, o grande modelo para nós. Entendem? Que o milagre ele é um presente para o servo no Velho Testamento ou no Novo Testamento, mas se não tiver milagre, Deus é tudo entre nós o tempo todo. Podem ver que muitas vezes a gente fica preso a algumas coisas, e nós que temos uma herança avivada e pentecostal, a gente faz disso quase como um ídolo, ou como um trunfo de que Deus é conosco. Podemos ter um ministério poderoso e nunca realizar um milagre. Vamos lá, na história da igreja. Quantos milagres Lutero fez? Foi um homem de Deus ou não foi? Peitando a religião endemoniada que já tinha se perdido loucamente, dedicando a sua vida. E os pré-reformadores foram homens de Deus ou não foram? Morreram queimados nas fogueiras e decapitados. Quantos milagres eles fizeram? Vamos lá, Calvino. Quantos milagres Calvino fez? E Spurgeon, e Whitefield, e Wesley, e Moody. Quantos milagres fizeram? Mas quantas milhares de almas se renderam a Cristo pela pregação desses homens ou pela palavra desses homens? Estão entendendo? Como a gente é muito pequeno, o movimento avivado pentecostal é uma bênção, mas a gente faz disso um triunfo de que a gente é de Deus. E quantos pentecostais já estão desviados por causa do dom, porque se perderam com as suas virtudes ou prosperidade? Entendeu, irmãos? Então isso é muito interessante, né? Para Jesus, os milagres autenticavam que ele era o Messias. Para nós, é só um presente. É bom ter. Tá bom? Então, beleza, meus irmãos. Aqui, olha, da página 451, vai falar que Jesus é onipotente. Desculpem. Que Jesus é eterno, como está lá em Apocalipse 22, 13. Em João 8, 58, eu sou. Porque em Apocalipse 22, 13, eu sou o Alfa e o Ômega. Vai falar sobre a onisciência de Jesus, como a gente viu aqui também em Marcos 2, 8. A imortalidade em João 2, 19. Tudo bem até aí, meus irmãos? Querem comentar mais algo sobre isso? Tudo jóia? A onisciência que eu acho interessante aí, porque a gente está falando aí sobre que ponto ele opera como humano ou como divino. Porque mesmo o João fala que ele sabia, ele conhecia o que passava dentro do homem. Exato. Eu acho que a parte divina, né? Que ele tinha um diagnóstico do ser humano. Sim. O próprio Jesus tinha. E nesse ponto, Júnior, mesmo que fosse o Espírito Santo revelando, porque a gente tem que lembrar que Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode nos dar a revelação? Pode. Como quem é que fez isso no Velho Testamento? Daniel. Por meio do dom da visão e da revelação. Daniel conseguiu entender os sonhos, as revelações, claro, não com a mesma precisão que Jesus, é óbvio. Mas o que eu quero dizer é que o dom de revelação ele pode existir no servo de Deus? Pode. Mas nesse caso aqui, da onisciência, vamos ler Marcos 2, 8. Pessoa, diferente, né? Ele conhecia uma pessoa. O João fala que ele conhecia as pessoas, sabia que tinha dela. Exatamente. Então, Pastor Johnny, leia para nós Marcos 2,8. Irmã Cleusa, leia para nós João 1,48, quando fala de Natanael. E Maísa, leia para nós João 6,64. Essa questão da onisciência e esses textos aqui no Novo Testamento mostram Jesus divino. Ponto final. Eu, particularmente, acredito aqui que essas são aquelas pitadas
da divindade, como Jesus ia marcando. Talvez você diga assim, mas pastor, por que o senhor fez questão de afirmar no ministério de Jesus, o Jesus humano pelo poder de Deus? Por causa da questão modelar, por causa da questão dele ser o nosso modelo para a gente seguir os passos dele. Estão entendendo, irmãos? Por isso que eu gosto de ler na perspectiva de que Jesus era humano. Agora, dá para a gente negar o lado divino? Jamais, nunca, pelo contrário. Agora, quando a gente coloca tudo como lado divino, a gente acaba tendo distanciamento, dizendo, isso talvez nunca aconteça comigo. E eu diria, seria esse ato que eu não queria que vocês tivessem. Porque, irmãos, o que Deus reservou para nós, antes de lermos? Deixa eu fazer esse apontamento com vocês antes da leitura. Será que a gente pode ter um ministério repleto de sinais e maravilhas? Se for da vontade de Deus, a gente vai fazer. Com coisas grandiosas, de formas grandiosas. E por que não? E por que não está aberto? O problema não é estar aberto. O problema é não se perder no caminho. Essa é a questão. Podemos se perder no caminho, com dons, com a vaidade. Pode ver que o problema não é Deus nos dar dom, é a gente não saber administrar o dom que Deus nos deu. Saul se perde com o dom. Sansão nasce com um dom maravilhoso e se perde com o dom. O dom não é o problema é o nosso coração corrupto. Esse que é o ponto. Então, é isso que destaca-se para nós, né? Tá bom? Então, vamos ler aqui? O pastor, repete, João 1? João 1,48, irmã. Sim. Marcos 2,8. Pode ler para nós, pastor? Marcos 2:8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Ou seja, né, aqui, irmãos, e ainda nesse contexto de Marcos, a gente tem que lembrar o que está acontecendo ali no contexto. Qual era o contexto? Curou um paralítico, antes tinha curado um leproso. E ali o que Jesus disse logo depois dessa afirmação? O que é mais fácil? Dizer, levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Quem é que perdoa pecado? Aqui é o Jesus divino. Acabou. Quem é que pode perdoar? Eu sei que essa discussão ela está além da nossa compreensão. Como pode o Jesus divino estar intercambiando com Jesus humano? Meu irmão, é aquela questão que nós trabalhamos na Trindade, além de nós. Por isso que já no último bloco, a gente vai falar sobre as discussões e as heresias que surgem, nascem depois, lá para frente, por causa de algumas ideias erradas e algumas heresias. Eu vou pegar até o gancho do judeu para dizer o seguinte: o judeu disse que, ele refutando, né? Que o homem não pode perdoar outro homem. Então, Jesus não é homem. Jesus não é homem. Boa, excelente. Acabou. Isso aí. E esse dele, Jesus que é Deus nos diz para a gente perdoar. Acabou. Perdoar. Ele pode. Ele é Deus. E olha, no Sermão do Monte, parafraseando o Júnior, por isso que ele não anula a lei, mas ele diz a lei, ele cita a lei, e aí ele acrescenta, complementando a lei, dando assim: eu, porém, vos digo. Ele não está anulando. Ele está dizendo, assim como a lei foi revelada, Jesus estava parafraseando. Agora eu quero ir um pouco mais além e mostrar coisas que eu não mostrei no Velho Testamento. Mas para vocês, meus discípulos, eu estou mostrando. Eu, porém, vos digo. Só Deus pode revelar a sua palavra. Né? Glória a Deus. Então, pode ler para nós agora, irmã Cleusa, João 1,48? Sim. Disse-lhes Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhes: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu sentado embaixo da figueira. Na minha opinião, aqui é o Jesus divino, que conhece todas as coisas, escuta todas as vozes e não se perde nenhuma, que está na eternidade. Ele estava ouvindo a oração de Natanael e agora ele desconstrói Natanael.
E pode ver que Natanael, diante dessa verdade, ele faz o quê? Ele se rende. Como deveriam ter se rendido todos os fariseus, saduceus e escribas daqueles dias. Toda a família herodiana, mas todos esses estavam presos na religião, na tradição ou no poder, mas não queriam Deus. Queriam a prosperidade de Deus, mas não o Deus que nos dá salvação e prosperidade, né? E agora, João 6,64. Pode ler para nós, Maísa, por favor? Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Ou seja, mais uma vez, mostrando o quê? A sua onisciência. Amém, meus irmãos? Amém. Sobre a onipresença, nós temos Mateus 18, 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Acabou. Sobre a questão da imortalidade, nós temos João 2,19. Destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ou seja, tratando a ideia da imortalidade. A ideia da eternidade, a gente vê também em Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. João 8,58, o eu sou. E assim, a gente vê também outra característica da sua divindade, que é digno de adoração, nós vemos em Apocalipse 19:10, assim como também em Filipenses 9-11, onde o apóstolo Paulo faz citações sobre aquela declaração de que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho e toda língua confessará que ele é Kyrios, que ele é o eu sou. Aleluia! Essa é uma profecia redentiva do cosmo diante do Cordeiro. Podem ver que também em Apocalipse nós vemos que é o Cordeiro que foi morto, é aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5:13. Aleluia, meus irmãos. Deus seja louvado. Aleluia. Tem dúvida disso? Tranquilo, meus irmãos? Fechou? Fechou. Joia. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tranquilo. Então, agora mais 10 minutinhos para a gente encerrar o bloco. Vou fechar aqui, vou abrir um último, tá? Rapidamente, tá bom?